Olá pessoal, tudo bem? Trago mais um vídeo para vocês e nesse vídeo de hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o tema que é a história da salvação, a história da humanidade, a história do relacionamento de Deus com o povo escolhido. Vamos começar fazendo a nossa oração de sempre, invocando o Espírito Santo para que Ele nos ilumine nessa caminhada de hoje e a gente possa sair daqui com um bom entendimento. Vamos começar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Para falarmos da história da salvação, nós vamos precisar percorrer todos os livros da Bíblia, desde o livro do Gênesis, que é o primeiro livro, até o livro do Apocalipse, que é o último livro da Sagrada Escritura. Se nós vamos falar da salvação, dessa história da salvação, a gente precisa primeiro entender que salvação é essa e do que seria essa salvação. Nós sabemos que nós vivemos em pecado e Deus, desde o início da criação, desde que Ele criou o homem pecou. E Ele vem através da sua história tentando conduzir, ou melhor, conduzindo o ser humano para que ele se liberte do pecado, se liberte do mal. Então é Deus que quer salvar os homens do pecado e do mal que existe em nós, que nos faz pecar. Essa história, ela é uma história constante, de desobediências, de nós como filhos perante a esse nosso Deus que é Pai. É uma história de amor, de um Deus criador para com os seus filhos. Uma história de homens simples do seu tempo, cada um no seu período, na sua contemporaneidade, homens comuns que foram capacitados por Deus. Deus escolheu as pessoas mais simples, mais comuns da sua época para participar desse projeto de salvação. Homens que foram fortalecidos por Deus para cumprirem essa missão. Todos eles foram forjados com a mão de Deus para realizarem esse projeto de salvação. É uma história que a gente vai ver que ela é cheia ao mesmo tempo de ciúmes e de amor, de inveja, de desapego, de violência, de resignação. Então é uma história recheada de todos esses componentes. Uma história de homens que, em meio à desobediência do seu povo, da sua época, eles fizeram e fazem até hoje a diferença. Homens que nos ensinaram o que é realmente se entregar a Deus, confiar a Deus, obedecer a Deus. É uma história de confiança, de obediência e entrega nos braços de nosso Deus que é Pai. Lembramos que é aquele Pai que Jesus chamou de Abba, ou seja, de papaizinho, Durante a nossa caminhada de hoje, nós vamos conhecer, se não todos, mas pelo menos os principais personagens dessa história, desde a criação do mundo até os dias de hoje. Nós vamos falar sobre Adão e Eva, sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó que formaram depois
as 12 tribos, né, de Israel, Moisés, Arão. Vamos passar pelo período dos juízes, né, quando o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho e eles estavam caminhando ainda no deserto. Tiveram o primeiro rei, Saul, depois Davi, depois Salomão, até chegar no ápice, né, desse projeto de salvação que Deus nos deu, que é entregar o seu Filho Jesus Cristo para ser crucificado. Vamos passar depois pelo trabalho dos apóstolos, dos discípulos e todo aquele esforço que eles fizeram, né, ao ponto de se martirizarem para dar início às primeiras comunidades, dar início àquela igreja que Jesus Cristo fundou. Vai ser uma jornada um pouquinho longa, mas é necessária. Mas com calma a gente vai passar por todos esses períodos e, se for necessário, a gente divide isso em 2, 3, enfim, quantas partes forem necessárias para que a gente possa acompanhar isso com bastante calma. Muito bem. Quando a gente vai falar de salvação, é porque nós vamos ser salvos de alguma coisa. No caso aqui, a salvação que Deus quer é a salvação do homem, para que ele seja livre do pecado e possa alcançar o seu reino. E quando nós falamos em pecado, nós sempre pensamos no pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas será que o pecado começou ali com Adão e Eva? É quando eles foram tentados pela serpente a comer, né, do fruto da árvore proibida? Então é isso que a gente precisa entender. Lendo as Sagradas Escrituras, né, o primeiro livro do Gênesis e também o último, que é o Apocalipse, nós vamos perceber que Adão e Eva, eles pecaram, mas não foi por uma iniciativa própria. A Sagrada Escritura narra isso de forma bem clara e nos diz, né, que o homem pecou porque ele se deixou seduzir pela serpente, né, que é Satanás. Mas quem é Satanás, que já estava ali no mundo, né, junto com Adão e Eva, e induziu eles ao pecado? Quem é essa figura de Satanás? A igreja nos ensina, né, ela nos dá uma resposta bem pertinente sobre isso. Ela diz assim: uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja seduziu os nossos primeiros pais. Trata-se de um anjo destronado. Bom, mas se é um anjo, é porque foi criado por Deus. E foi criado naturalmente bom, porque Deus não criou nada mal, né? Principalmente os anjos. Todos os anjos foram criados bons. Então ele trata-se de uma criatura e não de um Deus mau. Não é um Deus oponente, né, do nosso Deus, ou de um ser que se encontra em igualdade a Deus. Na verdade, isso é a primeira coisa que a gente precisa deixar bem clara. Esse anjo, que é chamado de Lúcifer, né, que Lúcifer quer dizer um anjo de luz, ou seja, um anjo bom, então ele, sendo um anjo, ele é criatura de Deus, portanto inferior a Deus, né, não se pode comparar a Deus. Mas o que teria acontecido com esse anjo, com Lúcifer lá no céu? Um anjo bom, né, que foi criado bom, para que ele tenha decidido virar as costas para Deus e se tornar, né, o Satanás ou o diabo. O Catecismo ainda continua falando sobre isso. E ele fala de uma desobediência angélica, de um pecado cometido por esse anjo que originou a queda propriamente dita. Nós falamos da queda dos anjos. Lúcifer e os demais anjos que pecaram não foram poupados por Deus. São Pedro, na sua segunda carta, e veja bem, essa carta ela foi escrita bem antes das visões de João, quando ele escreveu o Apocalipse, né? Mas ele já teve também essa intuição, essa visão. E ele disse assim: com efeito, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos, onde estão guardados
à espera do julgamento. E a Sagrada Escritura ela continua nos falando, né, lá no Apocalipse, sobre uma batalha no céu. E assim, com o auxílio dos estudiosos da teologia, né, é possível a gente traçar algumas considerações. Em primeiro lugar, a gente vai recordar o que está narrado lá no capítulo 12 sobre essa batalha nos céus. Ela começa dizendo assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 2 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores do parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que batalhou com o anjo Miguel, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, ele lhe tragasse o filho. E a mulher deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso está narrado lá no capítulo 12, nos versículos de 7 a 12 do livro do Apocalipse. Nesse trecho aqui a gente vê alguns sinais, algumas coisas que a gente pode interpretar. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Então aqui nos remete a Maria, né? Tendo a lua debaixo dos seus pés e vestida de sol. Isso é para demonstrar a grandeza dela, né? É uma coroa de 2 estrelas sobre a cabeça, que nos remete também às 12 tribos, né, de Israel, ou aos 12 filhos de Jacó. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Aqui nós vemos a queda de Satanás e 1/3 dos anjos, né, que se rebelaram e lutaram contra Deus junto com Lúcifer, né? Então fala-se que 1/3 dos anjos se rebelou junto com Satanás. E a mulher deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui nós vemos Jesus, né, depois de ressuscitado, que está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, conforme nós professamos, né, na nossa profissão de fé. E ainda continua: e ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Cristo aqui quer dizer ungido, né? Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui nos remete a Jesus Cristo, o Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, e aqueles que não amaram as suas vidas até a morte, aqueles santos, né, que morreram por Cristo, aqueles santos que viveram e morreram para levar adiante a palavra de Cristo, né? São tantos que a gente vê
aí principalmente nos primeiros séculos da Igreja. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, essa é a nossa realidade. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho. Aqui nós vemos, a perseguição da igreja. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista das serpentes. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos seus remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o seu testemunho. Então a gente vê aqui no primeiro e no último parágrafo a perseguição de Satanás à igreja e àqueles que guardam os mandamentos de Jesus Cristo. De novo, é a nossa realidade aqui nesse mundo. Então, só recapitulando, quem é esta mulher no decorrer dessa visão perseguida pelo dragão? A igreja reconhece essa figura feminina tanto como sendo a igreja e também Maria, a mãe de Jesus. É relevante que a mulher está em trabalho de parto. Esta figura encontra reflexo no Antigo Testamento em Isaías, que fala do nascimento de um menino e de um povo, ou seja, o povo de Deus. Os astros adornam essa mulher, a lua sobre os seus pés, e as estrelas, como coroa, revelam a sua superioridade. A narrativa da queda, que está lá no Gênesis, no capítulo 3 também, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A revelação dá-nos uma certeza de fé, de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Então Adão e Eva, apesar deles terem sido seduzidos pela serpente que é Satanás, eles tinham o livre-arbítrio. Deus tinha dado a ordem para eles não comerem do fruto daquela árvore. Então eles, pelo livre-arbítrio, desobedeceram a Deus. E essa desobediência é a raiz de todo o pecado da humanidade. Ou seja, todo o pecado que nós cometemos é em desobediência a Deus. Por detrás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles, por si, é que se fizeram maus, porque os anjos também têm o livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio eles escolheram por mal. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados, que radicalmente recusaram Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais, que diz: se comerdes do fruto da árvore do bem e do mal, sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, por isso que ele é chamado pelo próprio Jesus Cristo como assassino e pai da mentira. E nós vemos que é o caráter irrevogável da sua opção, e não de uma falha infinita da misericórdia de Deus, que faz com que o pecado dos anjos não possam ser perdoados.
porque não há arrependimento para eles depois da queda, assim como não há arrependimento para os homens depois da morte. Nós já vimos sobre isso no nosso encontro sobre o purgatório. E a Escritura nos atesta ainda a influência nefasta daquele que Jesus chama de o assassino desde o princípio, e que chegou ao ponto de tentar desviar Jesus da sua missão, da missão que ele recebeu do Pai. Nós lembramos aqui da tentação de Jesus por Satanás no deserto, quando Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Ele aproveitou dessa fraqueza física de Jesus no deserto para tentar, olha o ponto que ele chegou, tentar desviar o próprio Deus da sua missão. E foi para destruir as obras do diabo que veio o Filho de Deus, Jesus Cristo. E dessas obras de Satanás, a mais grave foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer a Deus. No entanto, nós sabemos que o poder de Satanás ele não é infinito, ele tem um tempo, isso já está determinado por Deus. E Satanás também é uma simples criatura, e se é uma criatura é inferior a Deus. Por mais poderosa que seja, por ser por espírito, mas de qualquer modo é uma criatura. E por isso imponente, ou melhor, e por isso impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, essa ação ela só existe porque ela é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do homem pelo mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que tudo que é permitido por Deus concorre para o bem daqueles que o amam. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8. Deus criou o homem à sua imagem e constituiu-o na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso que exprime a proibição feita ao homem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois Deus disse, pois no dia em que comeres, morrerás. A árvore de conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. Ou seja, nós temos que ter ciência de que nós temos o nosso limite, inclusive para o conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos respeitar os grandes mistérios de Deus. Então há coisas que não é para ser entendida ainda nesse mundo. Existem coisas que nós só vamos entender quando um dia nós estivermos participando do reino de Deus, estivermos com Deus face a face. O homem ele depende do Criador e está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio. Então nós temos que respeitar esse livre-arbítrio. Entrando um pouquinho no início da história, no Gênesis, com Adão e Eva. Lá começa assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Nós vimos isso também no nosso encontro da Santíssima Trindade, que Deus não estava sozinho, Deus já tinha ali o seu Espírito desde o início da criação. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim de Éden, para o cultivar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira que lhe corresponda. A serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer do fruto da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido. Então os olhos de ambos se abriram e, como repararam que estavam nus, sentiram vergonha e teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Mas Deus perguntou: mas quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi? E o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira foi ela que me fez provar do fruto da árvore. Ou seja, a gente vê aqui a raiz do pecado, a soberba. O homem desobedeceu a Deus pela mentira da serpente, pela mentira de Satanás, e também por ter sentido atração pela árvore, pelo fruto da árvore. O que representa o fruto da árvore? Pela atração do conhecimento do bem e do mal, pela atração por ser igual a Deus. Então aí está a grande raiz do pecado no mundo. E o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, aquilo que nós vimos, o dragão e a mulher vestida de sol. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher, Jesus, a igreja. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E para a mulher ele disse: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para teu marido, e ele te dominará. Ao homem ele disse: porque ouviste a voz da mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das ervas do campo. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que cultivasse o solo do qual fora tirado. Então nós vemos que
a serpente, né, levantou a suspeita de que a aliança com Deus seja como uma prisão que une, que priva da liberdade das coisas, como se Deus estivesse escondendo alguma coisa do homem. A serpente, como sinal de tentação, leva o homem a não aceitar os seus limites de criatura e nem a pensar sobre a sua dependência, a dependência do amor criado por Deus, como um fardo, né? Como se essa dependência, esse amor fosse um fardo do qual ele devesse se libertar. O Papa Bento XVI, ele comentando a realidade do pecado original, ele disse o seguinte: o pecado gera pecado e todos os pecados da história estão ligados entre si. Conforme ele, o pecado significa perturbar ou destruir a relação com Deus e a sua essência que está em querer colocar-se no lugar de Deus. E o Bento XVI diz ainda que viver a fé significa ao homem reconhecer a grandeza de Deus, a pequenez humana e a sua condição de criatura. A fé ilumina o mistério do mal e traz a certeza de que é bom ser humano. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança do seu Criador. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisso que constituiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na sua glória. Mas pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e não conforme Deus. O Catecismo nos diz: a Escritura refere as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perderam imediatamente a graça da santidade original. Tiveram medo daquele Deus de quem se fizeram uma falsa imagem, a de um Deus ciumento das suas prerrogativas. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó de que foi formado. A morte agora faz a sua entrada na história da humanidade. A partir deste primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecados inunda o mundo, começando pelo assassinato do irmão cometido por Caim, filhos de Adão e Eva. Na história de Israel, que nós vamos ver na sequência, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão à lei de Moisés. Essa dramática situação do mundo, que está todo sob o poder do maligno, transforma a vida do homem num combate. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história dos homens, tendo começado nas origens, há de durar. O Senhor mesmo nos disse até o último dia. Empenhado nesta batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior. Então nós vemos que o homem ele está destinado a viver sobre o domínio do mal. O homem realmente precisa lutar muito durante toda a sua vida para se desviar desse mal. É aquilo que nós já tivemos oportunidade de falar, né, aqui nos nossos encontros. Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que há nesse mundo, as vaidades, as tentações, tudo aquilo que nos leva ao pecado. Então, nós precisamos ter muito cuidado e voltamos a reforçar, né, somente com a oração que a gente consegue realmente se manter firmes e focados nesse caminho que é de Deus. E vamos continuando.
O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. Aqui nós vemos, né, a necessidade e a importância que nós temos de oferecer tudo a Deus. Aqui nós temos que deixar de lado a soberba, né, achar que nós somos senhores de nós mesmos e que tudo aquilo que nós temos e fazemos é por nosso poder, por nosso conhecimento. Então, esse fato da gente oferecer a Deus o resultado dos nossos esforços, né, é uma forma de nos colocarmos de forma humilde diante de Deus como criaturas, né, reconhecendo que nós somos criaturas de Deus. E o Senhor olhou para Abel e a sua oferta, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta. E Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai o seu desejo, mas tu deve dominá-los. Então, de novo, o nosso esforço em dominar essa coisa que nós temos, né, de pecar, essa inclinação que nós temos ao pecado. Nós temos que estar sempre atentos. Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão? E Caim respondeu: não sei, acaso sou o guarda do meu irmão? Ou seja, veja a soberba com que ele respondeu para Deus, né? Que fizeste? Perguntou ele. Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Por isso agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue de teu irmão que tu derramaste. Portanto, quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos, e tu virás a ser um fugitivo vagueando sobre a terra. Então, de novo, né? Está aí a causa de todo o sofrimento da humanidade. Desde a criação, desde que Adão e Eva desde que Adão e Eva pecaram, o pecado ficou dentro do ser humano. Então é uma luta realmente da vida toda. O homem tem que lutar a vida toda contra o mal, contra essa raiz desse pecado, essa inclinação que ele tem de pecar. Então, depois dos episódios desse período de Adão e Eva, Caim e Abel, a Bíblia ela nos dá um intervalo de aproximadamente 1000 anos e já entra no período de Noé. A Bíblia narra a genealogia, né, os descendentes de Adão e Eva e de Caim até chegar a Noé. Então tem todos os nomes e o período o número de anos que eles viveram. Por isso que é possível calcular esse tempo de 1000 anos. Na verdade, nas tabelas que a gente encontra, está com 1056 anos. Se vocês lerem lá a genealogia, vocês vão encontrar nesses descendentes de Caim, por exemplo, pessoas que viveram por 700, 800 anos. Nós não temos conhecimento se esses números se esses anos mencionados ali têm o mesmo número de dias que tem os anos que nós temos atualmente. Os historiadores, a maioria deles dizem que sim, mas não há muito consenso, alguns conflitos. Mas enfim, está tudo narrado e tudo nos leva a crer que realmente é um período de 1000 anos. Porque a própria Bíblia continua narrando depois de Noé, depois de Abrão, vai dando toda essa genealogia e todos os números de anos.
que perfazem aí de Adão até Jesus Cristo um tempo de 4.000 anos. Ou seja, então a nossa história de salvação, ela está aí num contexto de 6.000 anos aproximadamente. 4.000 anos antes de Cristo, de Adão até Cristo, e mais 2.000 anos de Cristo até os dias de hoje. Deus disse: meu espírito não animará o ser humano para sempre. Sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. O Senhor viu o quanto havia crescido a maldade das pessoas na terra e como todos os projetos de seus corações tendiam unicamente para o mal. Ou seja, o mal já começou ali com Caim, imaginam depois os seus descendentes, né? Então o Senhor chegou ao ponto de dizer que arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra e ficou com o coração muito magoado. E o Senhor disse ainda: vou exterminar da face da terra o ser humano que criei, e com ele todos os animais que se movem pelo chão e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens da sua geração. Ele andava com Deus. Teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência e de todo tipo de pecado. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los, juntamente com a terra. Então faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E aí no contexto, se você continua lendo lá o livro do Gênesis, você vai ver que Deus dá todas as instruções, todas as medidas de tudo como Noé devia construir a arca. E eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, a fim de exterminar toda a carne com sopro de vida debaixo do céu. Tudo que existe na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E de cada ser vivo, de tudo o que é carne, farás entrar contigo na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos. Quanto a ti, recolhe de tudo o que se pode comer, e armazena-o junto a ti para servir de alimento a ti e a eles. E o Senhor disse a Noé: entra na arca com todos os de tua casa, tu és o único justo que encontrei nesta geração. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé executou tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. Então o que a gente vê a partir daqui, nesses homens que passam a serem escolhidos por Deus, é essa diferença que houve entre Adão e Eva e Caim, que é a desobediência. Tanto Adão e Eva quanto Caim desobedeceram a Deus. Noé, ao contrário, em meio a tudo aquilo onde ele vivia, todo tipo de pecado, de violência, Deus encontrou nele o único homem justo, ou seja, o único homem que obedecia os preceitos de Deus. Então a obediência passa daqui para frente a ser esse diferencial, para que Deus escolha esses homens. Obviamente que são homens também pecadores, homens que não são totalmente perfeitos, mas que Deus encontra neles a obediência e capacita eles, faz deles homens prontos a trabalharem nesse projeto de salvação de Deus. E assim foram exterminados todos os seres que haviam na face da terra. As águas dominaram sobre a terra durante 150 dias. Quando as águas baixaram, saiu Noé da arca com seus filhos,
a mulher e as mulheres dos teus filhos e todos os animais que estavam na arca. Então Noé construiu um altar para o Senhor, tomou os animais e aves de todas as espécies puras e ofereceu holocaustos sobre o altar. Novamente aqui oferecendo, aquilo que ele tinha a Deus. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do gênero humano. Nunca mais tornarei a castigar todos os seres vivos como acabei de fazer. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais hão de cessar. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sereis causa de medo e de espanto para todos os animais da terra. Eu os entrego todos em vossas mãos. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Então aqui nós temos um segundo momento, como se fosse uma recriação do ser humano. Ou seja, Deus eliminou todos os seres vivos da terra e deu agora a Noé essa missão, de serem fecundos e multiplicar e encher a terra. Então aquela promessa que havia sido feita para Adão passa agora a ser incumbência de Noé. E é a partir desses 3 filhos de Noé que nós temos toda a humanidade. Então, os filhos de Sem, que deu origem ao povo semita, os filhos de Cã, que deu origem principalmente aos cananeus. Nós vamos ver novamente esse povo lá na frente, e o povo os descendentes de Jafé, que dão origem à descendência principalmente dos frígios e dos gálatas, que a gente vai ouvir lá mais adiante. E Deus disse ainda a Noé e a seus filhos: vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Quando eu cobrir a terra de nuvens, aparecerá o arco-íris nas nuvens. Então me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Então aqui também em Noé nós encontramos o final de toda a narrativa dessa segunda parte da humanidade. Nós tivemos a primeira parte, que foi ali nesse período entre Adão e Noé, e aqui nós temos esse resumo entre Noé, que vai agora até Abraão. Então é um intervalo de novamente mais 1000 anos. Então nós já vamos agora entrar no ano 2000 depois da criação. Então é agora por volta desse ano 2000 que para muitos é considerado o início da história da salvação, com esse povo escolhido, que veio através de Abraão. Abraão ficou encarregado dessa missão de dar a descendência do povo de Deus. Mas era importante que nós retroagíssemos, como nós fizemos, não só até Adão e Eva, mas também a queda dos anjos antes da criação, e entender daqui para frente por que esse povo escolhido por Deus sofreu tanto durante a sua caminhada. Como é que pode um povo escolhido por Deus passar por tanto sofrimento, por tantas privações? Então acho que era interessante a gente conhecer essa parte que nós retroagimos para entendermos melhor daqui para frente. Bom, pessoal, nós vamos fazer um intervalo então nesse momento, e nós ficamos assim, nós vimos um período de queda dos anjos, nós vimos que antecede a criação, nós vimos o período da criação, Adão e Eva até Noé,
Então daqui para frente nós vamos entrar no período de Abraão. Nesse período Deus elege Abraão, tira ele do povo dele, né, para que ele possa constituir aquele povo, o povo de Deus. Então é a partir da descendência de Abraão que nós vamos conhecer o povo de Deus e toda a sua história, toda a sua aliança com esse povo. Mas isso vai ser material para a gente falar no próximo encontro, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima.